Uma linda e verdejante vida a você, uma linda e maravilhosa vida. Eu sou Munhoz, numerólogo metafísico, runemal, cartomante e benzedor. Hoje é dia da gente falar de espiritualidade e também de metafísica da saúde e assuntos correlacionados. Todos os sábados a gente fala sobre esse assunto. Já falamos sobre a metafísica do pâncreas, não, desculpa, do baço, do fígado. Falamos sobre karma e dharma dentro do cinema, utilizando como base o filme Megamente. Eu recomendo bastante vocês assistirem. Deixar aqui em cima, no card, o nosso vídeo do Megamente. E hoje eu gostaria de falar para vocês sobre um assunto bastante interessante que talvez fuja o assunto corriqueiro de espiritualidade. A gente vai falar sobre formas pensamento. Então, para começo de conversa, a gente tem que entender que nosso plano, o plano físico, ele é o plano mais denso que existe. Isso significa que ele perto do divino, o divino está lá extremamente abstrato, ele é o que está mais longe, porque ele é o que está mais manifesto. Então, o último plano de existência que existe é o plano físico, tá ok? Então, você pode imaginar os planos como se fossem... É esquisito, porque não é bem isso, mas didaticamente dá para pensar, é como se fossem camadas empilhadas umas sobre as outras, ok? Isso é, na verdade, uma meia-verdade, porque o conceito de plano ele é um cadinho complicado. Por quê? Porque a gente não empilha os planos, eles não estão uns sobre os outros, como se tivesse uma hierarquia de baixo para cima. Eles existem ao mesmo tempo aqui e agora. Então, nesse mesmo lugar onde você está o plano físico, está o plano etéreo, está o plano astral, está o plano mental, está o plano celestial. Tudo ao mesmo lugar e aqui. Entendeu? Mas para ficar didático, vamos imaginar que estamos empilhando, ok? Estes planos. E o plano que a gente vai falar hoje é o plano mental. O plano mental, ele é a base da nossa, que a gente chama de realidade manifesta. Tá? Quando a gente olha em obras, por exemplo, o Kybalion, eles nos falam que o universo é tal que é construído à base de pensamentos. Você que segue uma linha espiritualista, ou espírita, ou mesmo o catolicismo, sabe que a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos. Você já deve ter ouvido alguém falando assim: cuidado com o que desejas, porque vai realizar. Cuidado com o que pensas, pois vai até aí. Deve ter ouvido isso, não com essas palavras propriamente dito, mas já deve ter ouvido falar. Então, acontece que antes das coisas virem a existir, propriamente dita, houve uma ideia. Então, vamos pegar o exemplo esse mouse. Antes desse mouse existir, houve a ideia do mouse. Então, alguém pensou, vou fazer o mouse, digamos que já existe o produto. Vou fazer o mouse, esse mouse ele vai ter algumas características. A primeira característica é que ele não precisa de pilha. A outra característica é que ele não precisa de uma ligação física, palpável, né? Porque ligação física na verdade ele tem. Então não vai ter cabo. E ele não precisa de pilha, então ele vai ser recarregável. Pronto, eu já comecei a montar na cabeça o que eu quero do meu mouse. Então na minha cabeça aquele mouse existe. Beleza? Ótimo. Se você perguntar para um especialista em mente, por exemplo, um neurocirurgião ou um biólogo, e perguntar onde estão os pensamentos quando você abre a cabeça. Aí ele pode dizer assim: os pensamentos estão nas sinapses neurológicas. Mas isso é só um reflexo do
que não está, do que existe, para que ele possa ser compreendido pela nossa mente. Então, os pensamentos, eles não existem na nossa cabeça. Então, para alguns filósofos, você tem a distinção entre a mente e o cérebro. Então, os nossos pensamentos, ele habita uma coisa chamada mente. E a mente, ela não é física. Mas não significa que ela não tem influência no físico. E onde que eu quero chegar com esse papo aranha? Eu quero chegar na seguinte coisa. O mouse existe na mente. O mouse existe como algo palpável na mente. E se ele existe como algo palpável, eu só preciso de alguma maneira densificar para ter esse mouse. Então ele existe de uma forma sutil, de uma forma não material, e eu só preciso de alguma maneira pegar isso e dar substância. E quanto mais substância eu tenho, mais denso ele fica, mais material ele fica, até que eu tenho o mouse. Obviamente que a gente tem um processo industrial para poder fazer isso. Mas antes dele passar por esse processo industrial, ele passou por um planejamento, do qual eu escrevi esse mouse no programa. Ou seja, ele saiu de uma realidade sutil do pensamento e foi para uma outra realidade sutil, que é a realidade virtual. Ela é sutil, você não pega a realidade virtual. Hoje a gente está começando a interagir com ela, né? Na forma dos gadgets, tipo óculos de realidade aumentada e aquelas luvas que pode ter a sensação de pressão. Mas mesmo assim ainda é sutil. E depois a gente passa para o físico. Beleza? Pronto. É isso que eu queria chegar. Então, uma forma pensamento é algo criado no chamado plano mental. O plano mental é o plano onde as ideias tomam-se forma e essas formas vão ganhando substância e essas substâncias daí dá origem ao que nós chamamos de realidade objetiva. Então, o universo, ele partiu disso. Vamos pegar Gênesis, porque eu gosto de citar a Bíblia, não por conta de qualquer conexão com o cristianismo, mas porque todo mundo tem acesso a ela, só por isso. Né? Se eu cito Bhagavata ou o tal, às vezes fica meio distante. Vamos pegar a Bíblia, tá lá, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o Espírito de Deus andava sobre as águas. Aí eu pergunto, que raio de águas eram essas? Vocês já pararam para perguntar que raio de águas eram essas? Está lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. Então, preste atenção que essa água é a matéria-prima original, do qual nós chamamos de plano mental. E a partir do faça-se luz, ele está imprimindo neste plano mental a energia necessária, os comandos necessários, as formas necessárias para criar aquilo que a gente chama de realidade objetiva. Né? O faça-se luz e a gente tem o Big Bang. Então ele começa a ter aquelas sopas cósmicas, muons, bósons, quarks, pions e outros termos esquisitos da física. Mas antes era uma ideia. E essa ideia se concretizou, tá bom? Bom, eu passei um tempão só para explicar o que é forma de pensamento. E aonde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar na seguinte coisa. Todos nós, por sermos seres pensantes, nós criamos formas de pensamento. Quanto mais nós damos ênfase a algo, mais aquela forma de pensamento se torna consistente. Quanto menos nós pensamos naquele algo, menos consistência tem essa forma, então ela é mais efêmera. Então, se eu falar assim, pense num quadrado, e se toda a minha audiência começar a pensar nesse quadrado, um quadrado azul, mais ou menos deste tamanho, pronto, já dei as instruções. Se toda a minha audiência pensar nisso, eu acabei de criar um quadrado, do qual será reforçado pela ideia de cada um. Então ele vai ter uma vida um pouco mais
longa, porque cada um contribuiu com a sua força mental. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse ponto. Esse ponto é bastante importante. Se cada um contribuiu com sua força mental, sustentar essa imagem se torna cada vez mais fácil. Eu criei o quadrado, então eu gastei uma determinada quantidade de força mental para criar essa forma no plano mental. Depois, cada um da minha audiência que pensou dessa mesma maneira que eu, ou bastante semelhante, foi aumentando ainda mais o tempo de longevidade dele, mas se gastou menos energia para pensar naquele quadrado. E quanto mais gente pensa nesse quadrado, mais ele toma forma e mais toma longevidade. Daí é que vem a grande coisa. Quanto mais você coloca gente para pensar naquilo, mais longevo fica o tempo de duração de uma forma de pensamento e, consequentemente, menos gasto de energia é para manter ou se conectar àquela forma. Então, existem formas de pensamento que estão aí há séculos, há milênios, que são amplamente reforçadas por um mísero pensamento das pessoas. É um conceito bastante interessante, porque o que se vê quando a gente faz uma incursão em desdobramento no astral são cidades, são castelos, são vilas, são fortalezas, tudo construído com forma de pensamento. São várias Hogwarts, vários castelos da Disney, vários condados do Hobbit, várias mansões mal assombradas do Drácula, do Frankenstein, vários seres trevosos que não são seres, são criados a partir do pensamento, e esse pensamento impregna, e à medida que ele vai existindo, ele vai ganhando mais substância, mas ele mesmo não tem uma vida própria, ele é um quase ser, quase porque ele não é um ser vivo, ele não é um ser em evolução, ele existe enquanto se pensa nele. Só que quanto mais gente pensa nele, mais toma-se forma ele. Beleza? Então, por isso a gente tem que tomar cuidado com o que pensa. Nós, seres pensantes desta dimensão, não sabemos o potencial dos nossos pensamentos. E daí, nossa atmosfera mental é uma atmosfera mental extremamente poluída. Quanto mais consciência, menos pensamentos desordenados tem, menos poluição vamos ter, menos formas de pensamento menos formas de pensamentos não malignas, mas desajustadas a gente vai ter, tá bom? Vou dar alguns exemplos aqui interessantes para vocês entenderem. Eu não vou colocar aqui por questão para o YouTube não censurar meu vídeo, mas se eu falar assim, suástica, o que vem à sua cabeça? Se você pensou no budismo, beleza. Se você pensou no hinduísmo, no janaísmo, beleza. Se você pensou, por exemplo, no giro do martelo de Thor, beleza. Mas eu sei que você não pensou nisso. Porque existe uma forma de pensamento que se criou consistente, que toda vez que utiliza a palavra suástica, se liga a nazismo. Perceba. Toda vez que eu falo a palavra Judas, se você é cristão, existe um personagem que eu tenho certeza que você se conecta. E não é o Tomé. Desculpa, Tadeu. Não é o São Judas Tadeu. É o Iscariote. Isso eu tenho certeza. Se eu falei Judas, você deve ter pensado em Judas Iscariote e não em Judas Tadeu, que é um santo e que acompanhou Jesus mais para frente, né? Então, percebam o quão forte é uma forma de pensamento e quão persistente essa forma de pensamento é. Contudo, existem formas da gente desfazer formas de pensamento. Existem truques para fazer isso. E eu vou passar alguns truques para vocês para desfazer forma de pensamento. Na verdade, não é truques, é um truque só.
plano mental, ele existe como uma vibração. Se você aplica uma determinada frequência nesta vibração, você pode causar uma modificação nele. Existe uma cor que ela faz a forma do pensamento entrar em ressonância com ela, porque elas vibram na mesma frequência, só que a amplitude dela, ou seja, a energia que ela possui, é muito maior do que geralmente a gente encontra nas formas de pensamento. E o que isso significa? Significa que a forma de pensamento entra em ressonância com a cor, ou seja, começa a vibrar com a mesma frequência da cor. Como ela não aguenta aquele potencial daquela energia que aquela cor possui, que é a amplitude. O que é amplitude? A amplitude é isso aqui, ó. É o tamanho que a onda atinge. Ela se desfaz. Então, vocês podem ter certeza que se vocês aplicarem a cor verde-limão, façam um teste. Num dia que vocês estiverem com a mente com muita coisa mesmo, assim, tá até escorrendo pela orelha, de tanta coisa que vocês estão pensando. Dá o seguinte comando: criando ao meu entorno, neste momento, uma luz verde-limão. E conta até 7. E aí observa o que acontece. Tá bom? Então, é isso que eu queria falar para vocês, contar um pouquinho sobre formas de pensamento, como desfazer formas de pensamento. Obviamente, as formas de pensamento, elas não são ruins, elas simplesmente são criações mentais. Se você tem um direcionamento a essas criações, ela é extremamente positiva. Se você não tem, ela é desordenada. O autor de Nosso Lar, que eu esqueci o nome dele, é o André Luiz. Ele foi perseguido por uma forma de pensamento de um livro que ele criou, o personagem do livro, e esse personagem correu atrás dele quando ele desencarnou. Por quê? Porque era uma forma de pensamento e ele estava conectado a ela. Eu vou sugerir para vocês assistirem um filme muito legal, um trechinho de um seriado, que ele conta o que acontece quando nós focalizamos as nossas formas de pensamento e o que manifesta. O episódio chama O Sonho de Mil Gatos. Ele está na série Sandman. Se eu não me engano, é o último episódio da primeira temporada de Sandman. Ele é dividido em duas partes, que é Calliope e Sonho de Mil Gatos. Assista Sonho de Mil Gatos. Se você quiser ler o quadrinho, melhor ainda, porque o quadrinho também é legal. Mas o episódio chama Sonho de Mil Gatos. Ele é um episódio curtinho e vai mostrar sobre o poder das formas de pensamentos na construção da realidade do qual nós vivemos. E é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Ou então, se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. E quem sabe eu faço uma parte 2 explicando o poder construtivo das formas de pensamento. Apesar de que eu já fiz esse vídeo, eu vou deixar também aqui no card sobre construções mentais, tá bom? É um vídeo bem mais antigo. Beijo no coração, fiquem todos magnificamente bem e vamos, que nós temos que ser a luz em ação.